Jovem. Olá, estamos começando o Fala Jovem Retrospectiva 2014. Você sabe que o nosso programa percorre todo o estado de Santa Catarina, aproximando os nossos jovens do parlamento catarinense. Durante este ano, visitamos várias cidades e reunimos deputados estaduais, professores, especialistas, estudantes e artistas, sempre debatendo temas importantes, promovendo música e informação. Neste programa, vamos rever os melhores momentos de alguns desses encontros. Começamos o primeiro bloco mostrando como foi o Fala Jovem gravado na Unisul em Florianópolis, em que o tema debatido foi pessoas desaparecidas. A música ficou por conta do maestro Patrick Cavalheiro e os convidados eram o deputado Juarez Ponticelli, o padre Vitor, vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis, e o major Claudino, coordenador-geral do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar. 3.000 pessoas por ano desaparecem em Santa Catarina. Esse é, Padre Vitor, um número extremamente alarmante. Para vocês e para o telespectador ter uma ideia do que isso representa, Santa Catarina tem 295 municípios. 108 desses 295 municípios têm menos de 5.000 habitantes. Ou seja, mais de 1/3 dos municípios de Santa Catarina tem menos de 5.000 habitantes. Significa dizer, para vocês entenderem melhor e para o telespectador entender melhor, que nós estamos falando no desaparecimento de um desses 108 municípios a cada ano. 42% disso, depois o Major vai nos dar mais detalhes, são crianças que são comercializadas, que são traficadas, que são vendidas. E as nossas crianças, até por conta dessa formação étnica multifacetada que nós temos, por conta dessa mistura de raças, de povos, que faz um povo mais bonito, que faz um povo diferenciado, as nossas crianças acabam tendo, inclusive, uma procura maior. Eu sou pai também. Quando esses dados me foram apresentados, eu me senti no dever, enquanto dirigente, de um poder de envolver a casa toda nesse debate. Mulheres que são traficadas para prostituição, para trabalho escravo, homens para trabalho escravo, pessoas que são traficadas para comercialização de órgãos. Isso é muito grave. Eu fico imaginando a dor de um pai, e ouvimos depoimentos de membros da ONG, quando fizemos uma avaliação da campanha Onde Está Você?, que a Assembleia empreendeu em parceria com todos os órgãos de imprensa no final do ano passado, uma campanha que sensibilizou muito, a campanha que trouxe esses números que muita gente me ligava e dizia, mas eu não sabia que era tudo isso, eu não tinha noção do que isso representava. E a gente ouvia depoimentos de pais, de mães, que estão há 5, 10, 15, 20 anos procurando pelo filho. Então, essa é uma causa que todos nós precisamos abraçar. Tem pergunta aqui, tem pergunta? Tem pergunta, pode levantar aí? Boa noite. Fala, jovem professor. Professor Silvio Prado. Boa noite a todos. Major. Para quem é pergunta? Para o Major Claudino. São 3 tópicos nessa pergunta. Como que a Polícia Militar elege a prioridade no caso de desaparecidos? No segundo momento foi falado em tráfico de crianças, principalmente crianças, no caso desaparecidos, para adoção ilegal e no tráfico de órgãos também. Existe um padrão, existe uma causa predominante? E, no terceiro momento, como que uma universidade como a Unisul pode auxiliar nessa campanha e de que maneira? Então, o Major respondendo, os outros convidados também têm a palavra. Primeiramente, com relação à resposta e à prioridade, a gente criou protocolos, né? Isso é algo inédito no Brasil, pelo menos todo o protocolo que eu tive que tomar como base são protocolos de outros países, protocolo de atuação. No caso de criança e adolescente, já existe desde 2005 a chamada Lei de Busca Imediata, né? Porque se tem muitos maus policiais, e até a sociedade às vezes não sabe, que não precisa esperar 24, 48 horas. Né? Isso eu quero deixar bem claro, isso é lenda urbana, não precisa esperar, e no caso de criança, desde 2005, no caso de criança e adolescente, é obrigatória. Então, a prioridade sempre, é claro, o atendimento à criança, até porque a gente tem estatísticas internacionais que as primeiras 4 horas, a maioria das crianças que desapareceram e foram encontradas em óbito foi nas primeiras 4 horas, e as primeiras 72 horas são vitais. Então, a gente estabelece
protocolos de atuação e prioriza dentro do efetivo que a gente tem a questão da resposta a esse atendimento. Com relação ao tráfico de crianças, realmente é algo... Todas as modalidades de tráfico são desumanas, porque ferem a dignidade humana, mas aqui em Santa Catarina nós temos, e por isso mais uma vez agradeço, principalmente o que se está hoje debatendo, porque Santa Catarina na década de 80, né, ela foi lavada pelo tráfico de pessoas na década de 80 e 90. A maior traficante do Brasil, que até serviu de base para a Glória Pérez fazer a novela Salve Jorge, mora em Santa Catarina e bem perto daqui da Unisul. Ela mora ali em Pissarras. Que a Lívia Marina, o nome dela é Arlete Rilu, né? Ela tem registro que a Polícia Federal pegou nesses alguns anos mais de 3.000 crianças, ela levou para Israel, França, Itália. Até hoje a gente fica limpando a sujeirada que ela deixou, porque esses jovens hoje cresceram, são jovens, alguns adultos, que estão nos procurando para encontrar a família biológica. Hoje, quando eu estava ministrando ali uma palestra para a Faculdade de Teologia da Igreja Católica, eu mostrei uma relação ali, eu peguei alguns, só de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem mais de 50 jovens que hoje procuraram a gente, procurando a família biológica. E a gravidade disso, não só naquela época, a gravidade disso está, primeiro, porque tem mercado, segundo, porque a nossa região sul ela tem a cutis, né, de origem, né, descendência nórdica ou europeia, então tem preferência para esse mercado, né, de tráfico e adoção ilegal de crianças, como também nós temos casos recentes, como teve agora há pouco tempo, faz pouco tempo mesmo, daquela modelo de Blumenau, né, que também foi traficada. Então, é isso que estabelece a nossa prioridade. Né? Foi Blumenau. Mas teve um caso também... Isso, teve uma em Joinville também, que é uma ex-modelo, que ela também já era acostumada, isso, pessoas que já estão acostumadas com esse meio. Então, aliciadores estão preparados e veem a oportunidade, veem a ambição, às vezes a inocência da menina e do menino. E a Unisul pode, sim, eu acho que uma parceria muito importante, como São Paulo tem uma parceria legal, a questão se propiciar não só o estudo na parte sociológica, na parte de assistência social, de repente proporcionar o encaminhamento psicossocial, fazer uma parceria, os alunos podem estudar e já propiciar essas famílias um atendimento psicossocial, na parte de informática e tecnologia, criar aplicativos, criar novas inovações tecnológicas na ajuda do combate ao desaparecimento e ampla divulgação, DNA e aí por diante, seja qual for foi separar, é muito grande o que a universidade pode fazer. Tem pergunta? Fala, jovem. Teu nome e o curso? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cristina, estou cursando o curso de Direito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o padre Vitor, que seria o principal motivo da Igreja Católica se engajar nessa causa, se há campanhas realizadas nesse assunto e se houveram resultados positivos. O primeiro resultado positivo é que o pessoal se acordou para isso, né? Então, antes de a Igreja definir o tema de uma determinada campanha, ela já tem trabalhos feitos anteriormente. É claro que a Igreja não consegue uma solução para o problema. Basta a gente pensar nos temas anteriores da água, da ecologia, dos indígenas, dos negros, dos jovens, né? A Igreja ela alerta e traz o tema para a situação e faz com que esse tema seja conversado em diversas situações. Você imagine que em todas as comunidades da Igreja Católica em todo o país, né, nas celebrações, encontros de catequese, encontros de formação de padres, agentes, lideranças, esse tema está sendo tratado. Porque o aliciamento é muito fácil, né? As pessoas que aliciam, elas enganam, encontram meios, tem elementos psicológicos que conseguem enganar bem uma criança, um adolescente. Então, a prevenção também é muito importante nesse ponto. Deputado Juarez Ponticelli, o próprio portal da LESC, né, que tem ali aquele link, desaparecido, as pessoas quando clicam ali, pode também o Poder Legislativo já continuar reforçando essa parceria com as instituições envolvidas na busca dessas pessoas também? A própria Fiesc, né, o Major esteve conosco quando a Fiesc
a FEComércio, diversas outras federações, instituições, Ministério Público, Tribunal de Justiça, vários órgãos públicos, privados, igrejas. Nós estamos procurando ampliar essas parcerias para, também nos portais dessas entidades todas, a gente poder interagir. Por isso que nós estamos fizemos um investimento no novo portal da Alesc, em função disso, também em função disso, né? Nós precisávamos modernizá-lo, e agora com essas novas tecnologias que o Major Claudino está nos ajudando a buscar, eu não tenho dúvida de que a Assembleia vai continuar, através do seu portal também, ampliando e prestando esse serviço à sociedade catarinense. Agora vamos relembrar como foi o nosso programa na Faculdade Estácio de Sá, em São José, onde debatemos sobre drogas, um tema sempre atual e que levou os alunos a fazerem perguntas polêmicas ao deputado Darcy de Matos e ao sargento Jason Franzen, que é responsável pelo PROERD, Programa de Erradicação às Drogas da PM de Santa Catarina. Mas antes, vamos ver um case que fizemos em uma casa de recuperação, onde temos depoimentos emocionantes de pessoas que lutam contra a dependência das drogas. Aqui na Casa do Oleiro nós trabalhamos em cima desse tripé. É a disciplina, o trabalho e a espiritualidade. Ela tem todo um trabalho bem direcionado com a terapia. E a terapia, a maior e melhor terapia que hoje existe é aquela em que você conversa com o sujeito e deixa que ele fale das suas dificuldades, seus problemas, e na medida do que ele vai falando, nós vamos ali interagindo, trocando ideia com ele, levando ele a uma consciência e uma forma de recuperação. Meu pai era usuário de drogas, né? Faleceu, creio que em questão disso, né? Que é o fim, né? De quem não se afasta desse caminho. E minha mãe também era envolvida com drogas, nos abandonou, né? Saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E eu acabei saindo de casa. E quando eu dei por mim, eu já era um dependente químico, né? Aí, em consequência disso, também me envolvi com assalto, com tráfico, com várias outras coisas, né? E acabei também passando por cadeias. Eu sofri 3 atentados de morte num ano, né? Assim, muitos livramentos Deus me deu, né? E muitas furadas eu entrei por causa da droga. Acabou com a minha família, com o meu sonho de viver, com o meu sonho de ser alguém na vida. Meus estudos, fui atleta, tudo, e né? Agora tudo isso que eu tinha planejado desde a infância, assim, que é ter uma família, ter estudos, né? Se alguém para contribuir com a sociedade, de uma certa forma, assim, e a droga acabou chegando numa época assim que eu estava no meio dos meus estudos e acabou destruindo tudo. O meu tratamento é pelo alcoolismo, né? E praticamente destruiu a minha vida. Perdi minha esposa, meu filho já vai fazer 12 anos, 12 para 13 anos que eu não vejo assim pessoalmente, vejo pela internet, né? E converso com ele. E também a confiança da minha família, confiança do meu trabalho, da comunidade. Parece um sonho que você passou, aí você acordou e tá na vida real, e é muito bom, não tem nem palavras para expressar, mas é uma sensação maravilhosa de você querer reconquistar tudo de novo que você perdeu. Hoje eu posso andar na rua de cabeça erguida, sem ter medo de mostrar nada para ninguém, assim, que eu mostrava antes, né? Que eu tinha medo, tinha angústias. É outra vida, né? É outra coisa bem melhor. A gente já acorda mais disposto para trabalhar, para estar sempre sorrindo, estar sempre de bem com as pessoas, né? As pessoas já veem o outro lado da gente. Abrace a tua oportunidade, agarra com todas as tuas forças, porque você vai conseguir. É possível sair das drogas. Vai depender muito da gente mesmo. Tem pergunta aqui, tem pergunta também. Deixa eu ver aqui. Levanta, fala, jovem. Eu queria deixar a pergunta aberta. O que eu queria questionar o Brasil vive hoje um encaretamento da sua sociedade, né? Assim, estamos comemorando 50 anos de um golpe militar que tirou a liberdade democrática. E, ao mesmo tempo, somos parte do Mercosul, onde vários estados já descriminalizaram o uso de algumas drogas e, como no Uruguai, ou como em alguns estados europeus, o próprio estado controla a produção legal de várias drogas, como a maconha. Vocês não acreditam que o Brasil está muito atrasado mentalmente no combate ao uso de drogas? Eu ia perguntar, foi boa essa tua pergunta, que eu ia perguntar sobre a legalização da maconha no Uruguai. Deputado, pode responder primeiro?
Claro que posso, claro. Fique à vontade. Tem alguns pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos. Eu vejo que países que fizeram isso não resolveu o problema. A minha posição é contrária. Tenho posição, tá certo? Mas respeito a sua posição ou de quem defende a descriminalização. Sargento. Eu acredito, até pelo tamanho, quase 8.511.000 quilômetros quadrados no país, o controle da droga não seria a solução. Né? Seria muito difícil a solução, perdão. Mas a gente discute normalmente a liberação da maconha no enfoque só segurança, né? Segurança pública, a gente esquece a questão da saúde pública. Né? Qual é o resultado da liberação? A bebida alcoólica é liberada e aqui a droga que mais mata no mundo é o álcool. Né? O senhor mostrou ali 700 mil catarinenses que têm problemas seríssimos. Né? Quase 80% dos acidentes de trânsito são causados. E é uma bebida legalizada, paga-se altos impostos, patrocina a Copa do Mundo. Né? Então, é uma discussão fantástica. Como cidadão, eu acho muito interessante, né, pegar casos, por exemplo, o Uruguai não é referência, porque começou agora, né, tem questão de meses. Mas pega a Holanda para ver como é que a história e o que a Holanda já começou a rever seus conceitos. Porque quanto que ela está gastando com saúde devido a, mesmo sendo vendida em coffee shops, em pontos específicos, há sim um grande gasto público com saúde relacionado à utilização de determinados tipos de droga. Então, como o deputado falou, assim, o meu, não institucional, né, o meu posicionamento particular é muito reticente a essa liberação, só por liberar, como o colega ali falou, a questão que é o Brasil é careta. Eu não vejo isso careta. Mas se a gente está segurando tanto tempo discutindo isso, é sinal que a gente está preocupado com alguma coisa que está intrínseca nisso, nessa liberação. Né? Hoje, como convidados aqui, o deputado Darcy de Matos e também o sargento Francis, do PROER de Santa Catarina. Estamos aqui na Universidade Estácio de Sá. Tem pergunta aqui? Fala, jovem, teu nome? É Bruna. Bruna. Isso. É a pergunta para quem, Bruna? Para o sargento. Eu queria, tenho duas perguntas. Quantos municípios tem o PROERD em Santa Catarina e qual o grau de eficiência do programa? Fantástica pergunta. Nós, a partir de 2009, nós estabelecemos um sistema informatizado que nós constatamos que nos últimos praticamente 5 anos, nós chegamos a 265 municípios do estado. Né? De 295 é um número bem significativo. Né? E com relação à eficiência, nós temos alguns trabalhos, né, o que nos chamou a atenção até, já aproveitando e dizer da importância de um termo de cooperação técnica que nós fizemos no ano passado com a Escola do Legislativo, onde nós poderemos agora, com a atuação da escola, da amplitude da sua área de atuação, fazer uma pesquisa em nível estadual. Né? Nós estamos até iniciando as tratativas com a escola. E esses trabalhos que foram feitos, chamou muita atenção nossa, foi aonde o trabalho foi feito, a resposta foi diferente. Por exemplo, no centro urbano, na região de Chapecó, o índice foi fantástico, foi menos de 1% de ex-alunos envolvidos com crimes relacionados à droga. Né? Tirando a questão de acidente e tudo mais, tráfico ou preso com, foi menos de 1%. Em compensação, foi feito outro estudo na região de Balneário de Camboriú, mais especificamente, numa comunidade que a tem lá, e o número de usuários de alunos que se envolveram com a questão de droga foi muito alto. Né? Então, o que a gente concluiu? Não seria em 11 lições que a Polícia Militar mudaria o mundo. Né? Precisa de algo mais. É aí que então, a gente reforça a tríade, família, escola e polícia. Então, eu não posso, eu vou vender o peixe, eu acredito muito na eficiência do programa, tanto é que eu trabalho há 14 anos com isso. Eu acredito mesmo. Agora, a sociedade, o contexto social que ela vive, ele é muito importante para um resultado melhor. E na Unesc, em Criciúma, a conversa foi sobre políticas públicas voltadas à inclusão. E o trio de especialistas convidadas não deixou ninguém com dúvidas. Elas começaram esclarecendo que não existe inclusão sem acessibilidade. Acessibilidade é um tema muito grande, muito abrangente. Então, a acessibilidade é o direito de ir e vir, que toda pessoa tem garantida, né? Toda pessoa com deficiência. Isso nós sentimos dentro da própria Assembleia Legislativa, quando a comissão foi instituída. Nós temos na nossa comissão uma pessoa que trabalha, que tem deficiência, e a adaptação, às vezes, para tornar acessível o espaço, não é tão complicada, não. Às vezes, uma simples adaptação dá o direito da pessoa de ir e vir e a locomoção com segurança. Nós temos várias leis no estado de Santa Catarina
Quando foi fundada a comissão, a primeira meta foi fazer uma compilação de todas as leis voltadas à pessoa com deficiência. E vocês não fazem ideias como tem leis voltadas à acessibilidade. A própria Assembleia tinha uma legislação desde 2004 que garantia a presença de intérprete de Libras junto às sessões de plenária. Leis nós temos muitas. O que falta é tirar essas leis da acessibilidade, da inclusão do papel e colocar em prática no dia a dia. Nós temos uma compilação de todas as leis do Estado de Santa Catarina que passaram pela Assembleia. Está disponível no portal da Assembleia. É a legislação do Estado de Santa Catarina, pessoa com deficiência. Qualquer pessoa pode baixar, é de interesse de vocês, principalmente quem cursa o curso de pedagogia. Estar a par dessas leis. E nem os próprios deficientes, eles não conhecem todas as leis que eles têm garantidas. Então, a acessibilidade ela é muito abrangente e é um tema que ainda vamos voltar. Tem uma ação que nós estamos trabalhando em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, junto com o DETRAN, que é dar acessibilidade para o surdo na hora de fazer a sua prova no DETRAN. Todos sabem a dificuldade que nós temos, a própria reitora deve saber, de conseguir intérprete. Então, o que foi discutido na Assembleia Legislativa junto com os surdos? A Assembleia cedeu o estúdio, a Fundação cedeu os intérpretes, o DETRAN cedeu o acervo e essas provas vão ser todas feitas no sistema, onde vão ser gravadas, sorteadas as perguntas e o surdo faz a prova em Libras. Isso é acessibilidade, é um salto que nós vamos dar em Santa Catarina. Vamos ser o segundo estado no Brasil a implantar esse tipo de prova. Então, você veja que a acessibilidade é um tema muito abrangente. Muito abrangente mesmo. E os alunos aqui do curso de Pedagogia da Unesc em Criciúma também vão participar com a gente, né, fazendo suas perguntas, os futuros professores e professoras também. A professora Nilza trabalha com a área de educação especial há muito tempo. É por aí, né? Sem inclusão, sem acessibilidade, a gente tem que ligar uma palavra a outra também no dia a dia, né, professora? Não, com certeza. Acessibilidade, até porque normalmente essa palavra nos remete às questões de adequação do espaço físico, né? Isso é muito visado quando se fala, mas ela é bem mais ampla. Acessibilidade implica na questão do acesso à comunicação, e aí tanto para o cego, para o baixa visão, para o surdo, para o deficiente intelectual. Né? É bem comum vocês olharem ruas adequadas para cego, quer dizer, deveriam ser adequadas para cego, mas foi mal empregado, porque na hora de construir, quem está lá não sabe o porquê, como colocar o calçamento. Nós temos legislação para a construção dos espaços públicos acessíveis, que já foi até uma ação às escolas, por exemplo, foi uma ação do Ministério Público, é de 2006 a legislação. A comunidade, de uma forma geral, tem que estar esclarecida para estar fiscalizando as ações, para que realmente se evitive, se perceba, se possibilite o exercício da cidadania da pessoa com deficiência. Aproveitar também e agradecer a professora Nilza, a professora Rubinalva também a respeito dessa questão. Ok, é importante a gente destacar que tanto a inclusão como a acessibilidade são palavras polissêmicas com muitos significados. O nosso destaque aqui é para a inclusão escolar, mas poderíamos falar de inclusão social, política, econômica, digital, enfim, tantas outras. Mas é importante o foco nosso com os alunos da pedagogia, né, e as colegas, é tratarmos da educação, da inclusão escolar. Quanto à acessibilidade, eu concordo, a gente tem que pensar a acessibilidade de forma mais ampla. Pensamos de imediato na acessibilidade referente à infraestrutura física. Então, a universidade tem um programa de permanência que ele também cuida disso, desde que o aluno chega na universidade, que ele tenha acessibilidade física, mas também acessibilidade que ele tenha condições de aprendizagem, tanto quanto os outros, para que a gente também forme com qualidade este aluno. Então, é para a gente pensar nesses temas de forma mais ampla, mais abrangente, né, ampliando o olhar não só da acessibilidade física, mas também que o aluno aprenda com qualidade. Esse é o nosso tema de hoje, aqui na Unesc, em Criciúma, no sul do estado, políticas voltadas para a inclusão. E agora, claro, vamos ouvir também os nossos participantes, que são os alunos do curso de pedagogia. Tem uma jovem aqui. Fala, jovem.
Bom, meu nome é Flávia. A Flávia tem perguntas aqui para as nossas convidadas. Você é de que fase? Sou da 7ª fase Da de pedagogia. 7ª fase do curso de pedagogia aqui da Unesp. A pergunta vai para quem? Para a Janice, para a professora Nilza ou para a professora Rubinalva? Ou para as três? Pode ser para a professora Rubinalva. Pode ser para a professora? Fica à vontade. Nossas escolas estão preparadas, em termos de estrutura, para fornecer a acessibilidade aos cadeirantes? Acredito que estamos todas se preparando, mas talvez os colegas possam me ajudar, né, que conhecem a realidade também das escolas, mas acho que todas têm uma certa acessibilidade, mas acredito que totalmente não. Desde rampa da chegada na escola, até acessibilidade na sala de aula, acessibilidade ao espaço da educação física, por exemplo, aos laboratórios, à biblioteca. Então, ele é, de certa forma, complexo, porque essa estrutura física, a gente tem as construções das escolas muito antigas, temos um espaço que, pela legislação, a largura da porta, os banheiros adaptados. Então, isso tudo demanda um recurso financeiro alto. Né? Então, as escolas, acho que conhecem a legislação, a gente entende dessa forma, né? Mas estão em processo de adaptação. Mas acho que é uma grande questão que os gestores, né, vocês, pedagogos e futuros também diretores de escola, têm que estarem muito atentos, conhecerem a legislação e planejarem a escola para que essas questões de acessibilidade sejam garantidas, porque é um direito do cidadão. Para animar o programa, o maestro Joel e o musical Unesc apresentaram grandes sucessos e com uma interpretação de primeira. O programa Fala Jovem já volta. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Every fall he'll break, every smile he'll fake, every claim he'll stake. I've been watching you, every move he'll make, every step he'll take. I've been watching you. Voltamos com o Fala Jovem Retrospectiva 2014. E este que tocou agora foi o nosso Dudu Filete, no programa gravado no plenarinho da Alesc, e que o tema foi a importância dos estágios para a carreira profissional, com participantes do programa Antonieta de Barros, que possibilita que pessoas de baixa renda estagiem na própria Assembleia Legislativa. Vamos começar com uma animação que conta a história desta mulher tão importante para o nosso estado. Depois, 2 perguntas de grande interesse para você que é estagiário. Era o primeiro ano do século XX. Nascia em Florianópolis Antonieta de Barros. De família muito pobre, ficou órfã de pai muito cedo. Ingressou com 17 anos na Escola Normal Catarinense. Em 1922, a normalista fundou o curso Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. Mesmo ano que fundou o jornal A Semana. Em 1930, dirigiu a revista Vida e Lhoa. Em 1933, entrou para o quadro de professores do atual Instituto Estadual de Educação. Em 1944, passou a dirigir a instituição até 1951. A professora, jornalista e escritora, participou ativamente da vida cultural do Estado e deixou um legado de educação à população mais carente. Notabilizou-se como a primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher de Santa Catarina. Faleceu em 18 de março de 1952. Eu queria saber quais são os cursos que tem mais vaga pelos estágios. Então, a gente tem... Felizmente, nós temos bastante vagas para bastante cursos, assim, né?
A gente tem as vagas para os estudantes de ensino médio, mas os cursos que a gente tem mais procura para estágio hoje são aquelas relacionadas às vagas nos setores administrativos, então curso de administração, ciências contábeis, a área da computação, né, uma área que tem muita procura, tem bastante demanda, a área do direito, a gente também tem bastante vaga. Esses são os mais fortes, assim, né, são os maiores focos, mas a gente tem bastante vaga para outros cursos também. O Adriano, com a equipe dele, que é a equipe que faz prospecção, talvez possa falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a procura. Né? Então, é justamente isso, Dani. Essas áreas têm maior procura por parte dos estudantes. Porém, hoje aqui no mercado da Grande Florianópolis, as empresas estão buscando muito e não estão encontrando estudantes de área técnica. Técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em refrigeração e ar-condicionado, telecomunicações. É uma área que tem mercado e tem pouco estudante. Então, as pessoas pensam muito na carreira de nível superior, mas é importante saber que a carreira técnica também tem oportunidade, e em virtude, né, da baixa quantidade de pessoas com essa formação, especializadas em alguma área dessas que eu falei, os salários, às vezes, são até maiores que o pessoal que está iniciando já com a carreira no nível superior. Qual a diferença do estágio obrigatório e não obrigatório? E outra pergunta, o estagiário tem direito às férias? A modalidade de estágio está prevista na legislação. Então, a lei ela determina duas modalidades de estágio, o obrigatório e o não obrigatório, como você falou. A diferença entre eles o não obrigatório, ele é optativo, né? Ele está previsto no plano curricular do curso, porém, ele não é uma obrigação de ser cumprida pelo estudante. A escola possibilita que o estudante inicie estágio para ver a sua futura área profissional, né? Não vale nota, mas soma carga horária nas horas que o aluno geralmente precisa cumprir e apresentar para a instituição de ensino. O estágio curricular obrigatório é aquele que é como se fosse uma matéria prevista no currículo. É desenvolvido no ambiente de empresa, é feita avaliação pela instituição de ensino e vale nota. Essa nota vai para o currículo escolar e é necessária para se obter a aprovação e diploma do seu curso. Tem pessoas que acabam fazendo uma faculdade, um terceiro grau, um pouco mais tarde. Existe a procura dessas pessoas ainda por estágios, por estar estagiando, ou isso se tornou um tabu por eu ser um pouco mais velho de idade, eu também não vou me meter no meio daquela gurizada para estagiar. Ainda tem isso? Como é que funciona isso? Não é tão comum, mas tem sim. Tem um pessoal que voltou a estudar, né, deixou para estudar um pouco mais tarde, por qualquer motivo, mas tem algumas pessoas sim que, ou às vezes até se aposentaram, resolveram fazer uma segunda graduação, ou um segundo curso técnico, ou, né, trocar de profissão. Tem essa possibilidade e a lei não determina um limite de idade acima, né? Ou melhor, a partir de 16 anos pode fazer estágio, mas não existe limite para que se possa fazer estágio. Daniela, você que é psicóloga, vocês conseguem conversar muito com eles, saber um pouco mais sobre faixa etária, classe social, o que estão passando, o que realmente necessitam, se estão no estágio para aprender, para ter um conteúdo, ou se precisam daquele salário apenas. Como é que vocês lidam com isso, com o próprio psicológico dessas pessoas, desses estagiários? Então, a gente, além do acolhimento que a gente faz quando o estudante vai lá para o C para ser encaminhado, que é nesse momento que a gente procura saber um pouquinho mais, né, do que está procurando. Às vezes chega na primeira vez que quero começar a trabalhar, vou lá no CIE para buscar um estágio. Então, é só um cadastro que vai fazer, mas já fica nervoso, né? Porque dali pode já ser encaminhado para uma entrevista. Então, a gente procura acolher esse estudante quando chega lá, independente da idade, porque sempre que se fala em entrevista, né, em processo seletivo, todo mundo fica com um friozinho na barriga. Então, independente da idade, a gente tem as pessoas lá para acolher essa pessoa e entender que momento que ele está, por que ele está buscando aquela oportunidade, né? Falando um pouquinho mais dessa questão comportamental e de como é que a gente lida, além do encaminhamento para os programas, a gente tem alguns programas que buscam orientar, especialmente o pessoal que está indo pela primeira vez, está começando a carreira, que busca orientá-los em relação a isso. Então, a gente tem algumas palestras, né, que falam para os jovens
como é que é participar de um processo seletivo, o que é esse processo seletivo, como é participar de uma entrevista, como fazer o currículo, porque é hoje a minha apresentação profissional, né? Então, eu preciso de um currículo para poder chegar na empresa. Então, qual é a melhor maneira de eu colocar as minhas informações ali? Então, são nesses momentos que a gente tem um pouco mais de contato com aqueles estudantes que ainda não são estagiários, né? Para poder diminuir um pouquinho a tensão aí na hora da busca. A gente sabe que a gente tem um mercado, né, bastante competitivo e a ansiedade nesse momento é bem grande. Então, a gente procura estar disponível aí para ajudar vocês. Né, quem quiser participar é só procurar as unidades do CIE que tem inscrição aberta para participar dos programas. Na Unisul, em Palhoça, o assunto foi eleições. E os nossos especialistas esclareceram como o nosso sistema eleitoral é um dos mais modernos e eficientes do mundo. Até 96, as eleições se davam mediante votação em cédula, né? Então, nós tínhamos a votação em cédula, o processo de votação iniciava amanhã, finalizava às 5 da tarde. Muitas vezes isso se estendia porque as pessoas demoravam a votar, especialmente numa eleição como essa que nós temos agora nesse ano, que é uma eleição para os cargos de deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Então, são vários cargos, tinham que preencher uma cédula, e isso levava um certo tempo. Porém, o tempo maior era o tempo de apuração. Muita confusão, muita impugnação de voto, era uma disputa muito acirrada, muito grande. As pessoas discutiam a validade, às vezes o que estava escrito na cédula não era facilmente legível, identificável. Então, os fiscais dos partidos acabavam disputando voto a voto, uma briga muito demorada, muita impugnação, muita discussão. E a partir, então, da adoção da urna eletrônica, e nós somos o primeiro país no mundo com esse sistema, tudo isso se tornou muito mais rápido. Então, nós temos a possibilidade, em determinados casos, nas eleições municipais, por exemplo, em questão de 1 hora depois do encerramento da votação, a cidade, a população já conhece quem é o seu prefeito, já conhece quem são os seus vereadores. E o mesmo vale para a eleição agora, a eleição presidencial, a eleição estadual, a eleição federal, onde muito rapidamente, até o final da noite, nós já temos condições, no final da noite de domingo, nós já temos condições de saber quem é o nosso presidente da República, quem é o nosso governador, os nossos senadores, os nossos deputados. Isso, com certeza, demonstra a evolução do nosso sistema, uma evolução significativa a partir da adoção da urna eletrônica e, sem dúvida nenhuma, uma eficiência muito grande no desenvolvimento do processo eleitoral. Quero aproveitar também e ouvir aqui o nosso convidado, além do Dr. Mauro, também o nosso convidado, o Rafael Matos, que é jornalista, escreve sobre política. Tem um blog nesse assunto. É muito eficiente realmente esse sistema, né? O Brasil foi primeiro no mundo, né, Rafael? É um sistema eficiente, como o Mauro citou, é muito rápido para a gente que trabalha na imprensa, inclusive a apuração, que era um momento muito emocionante da cobertura, acabou, né? Aquela coisa de o primeiro voto foi para qual candidato, existia muita expectativa. E hoje realmente é muito rápido, muito dinâmico, mas também acho que seria inevitável diante da rapidez que a gente vive hoje no mundo, com redes sociais, com toda essa conexão. Então, em questão de minutos, dá para somar e sair, e a turma já está comemorando ou chorando em 1 hora. Outro convidado também especial no tema eleições. Hoje estamos na Unisul, aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, com os alunos do curso de Jornalismo, Publicidade, Engenharia Civil e Direito. Professor Laudelino Sardak, que é jornalista há mais de 30 anos. Professor, o sistema é eficiente realmente, o sistema eletrônico, mas há falhas também, como existe, né, em qualquer lugar. Primeiramente, temos que dizer o que muitas pessoas não sabem. Esse sistema foi inventado em Florianópolis, para o mundo. Foi na Fundação CERT, da Universidade Federal, tive o prazer de trabalhar lá, e surgiu, e o TRE, o Superior Tribunal Eleitoral, abraçou a proposta da Fundação CERT. Eu acho que o voto eletrônico teve uma vantagem, um combate à corrupção eleitoral. Se você pega uma história de Santa Catarina, história do Nordeste, principalmente, o voto não havia só o voto de cabresto, havia o voto corrupto, né? A cédula marcada, a pessoa era obrigada a votar. Em Florianópolis não era diferente, tínhamos dois, por exemplo, uma urna de Canasvieiras e outra do Ribeirão da Ilha, os caras já iam votar com a cédula pronta. Então, o voto eletrônico já reduziu isso, apesar de não ter contribuído, não ter influenciado ainda no combate à corrupção brasileira, que o índice é muito elevado,
Mas o voto em si, sinceramente, houve um avanço substancial. Estamos fortalecendo a democracia com essa vantagem de não termos um voto... O voto cabresto ainda existe, é claro, né? Mas o voto corrupto, aquele com cédula marcada, já é mais difícil. E o auditório do Colégio Tendência em Florianópolis estava lotado com os alunos do terceirão, porque o tema era vestibular, a difícil escolha. A professora Marisa Costa, diretora da instituição, e também o Yuri Becker, que é o presidente da União Catarinense dos Estudantes, esclareceram muitas dúvidas da galera. Bastante complexo, mas eu ainda considero o sistema injusto. Injusto à medida que ele vai fazer uma seleção necessária em função de um limite de número de vagas. Talvez, se a gente parar para pensar na carga tributária que o povo tem, o acesso ser tão restrito, ele é, na minha opinião, injusto. Infelizmente, necessário, é o único que a gente conhece, e se a gente parar para pensar, apesar de eu não considerar justo, ainda é o que a gente tem que pode nos balizar um pouco, principalmente pela atuação das universidades federais, que ao longo desses anos têm se mostrado bastante sério nesse sentido, né? Mas não acho que seja a melhor forma. Yuri, como é que vocês discutem isso na União Catarinense de Estudantes? Você, particularmente, a sua opinião como presidente, ou até mesmo a sua opinião pessoal, como é que você vê esse sistema de vestibulares hoje? Você acha que funciona? Primeiramente, a gente tem uma série de críticas a ser feitas ao vestibular como ele é feito hoje. Na verdade, enquanto União Catarinense dos Estudantes, qual que seria o método de entrada nas universidades que a gente mais defende? É o Enem. Porque há uma diferenciação gigante do jeito que é elaborada a prova do Enem e do jeito que é elaborada a prova de algumas universidades. O Enem ele tem um critério que faz com que o estudante ele avalie mais a condição histórica e social que a sociedade vive. Então a gente consegue fazer uma análise muito mais criteriosa da sociedade como um todo, ao contrário da maioria dos vestibulares, que é aquela coisa mais massificada. A gente tem que decorar, decora muita coisa, decora muita fórmula, muita decoreba. E aí acaba que o Enem vem para solucionar esse problema, para fazer com que o estudante realmente aprenda. Porque se a gente parar para ver, quando eu estava no ensino médio principalmente, eu me matava de decorar forma, de decorar fórmula, de decorar datas e assim por diante. E, na verdade, a gente fingia que estava aprendendo, os professores fingiam que estavam passando conhecimento, quando, na verdade, era aquela coisa de decorar para passar no vestibular. Então, na verdade, esse papel do vestibular, além de como a professora comentou, como a diretora comentou, de restringir muito as vagas, o vestibular ele também faz com que o estudante ele se torne um robô. Eu sentia isso quando estava no ensino médio, onde a gente tinha que, por exemplo, se vai estudar para o vestibular de uma universidade que não tenha o Enem, vamos supor que a universidade, o curso que eu quero só vai ter na Universidade Federal de Pernambuco. Já começa que o estudante vai ter que se deslocar até Pernambuco para fazer o vestibular, então já gera uma série de dificuldades. Com o Enem, não. Com o Enem e com o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, se você quer entrar numa universidade do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, você faz. Você faz aqui em Florianópolis a sua prova, então isso facilita muito a vida do estudante. Não só na prova em si, mas por todo esse critério de logística e tudo mais, que te dá 1 milhão de alternativas maiores do que se fosse o vestibular massificado, cada universidade por si e assim por diante. Eu queria saber o que vocês acham dos nossos jovens estarem saindo do país para estudarem fora, e se vocês não acham meio injusto o Ciências Sem Fronteiras ser apenas focado para os alunos que querem cursar a área na biologia ou medicina, e esquecendo dos alunos que querem o meio artístico, como artes, teatro, design e informática, que por enquanto são áreas que estão sendo bastante procuradas. Vamos lá, então. Primeiro os estudantes, aí depois a diretora vai lá e corrobora ou discorda. Ciências Sem Fronteiras, mais especificamente. Como é que é teu nome mesmo? Natália. O Ciências Sem Fronteiras é um programa que, na minha opinião, e na opinião da UCE, a gente defende e muito o Ciências Sem Fronteiras. É uma oportunidade que nunca, parafraseando um ex-presidente da República, nunca antes na história desse país a gente conseguiu fazer com que o estudante tivesse a oportunidade de, pago pelo governo, se especializar fora do nosso país.
E sobre a questão do Ciência Sem Fronteiras mais especificamente, ele é um programa novo. Então ele tem, claro, uma série de debilidades ainda, que com certeza, com o passar do tempo, essas debilidades vão sendo quebradas. O primeiro Ciência Sem Fronteiras, ele abriu cerca de 80 mil vagas para estudantes aqui do país para estudarem fora. Então são 80 mil cidadãos brasileiros que estão fazendo a sua especialização fora do país. O 2.0 já vai abrir mais 100 mil vagas. Então, no decorrer aí de 2, 3 anos, a gente vai ter 180 mil estudantes estudando fora do país. Isso é uma coisa que há 15 anos atrás, ninguém podia se pensar nisso, ainda mais com o governo pagando. Agora, por exemplo, algumas áreas que no Ciência Sem Fronteiras 1 não foram atingidas, no Ciência Sem Fronteiras 2 serão. Assim como se tiver um Ciência Sem Fronteira 3, um Ciência Sem Fronteira 4, a gente vai chegando nessas áreas, e principalmente a área de artes cênicas, como comentasse, e de outras áreas mais específicas de artes e tudo mais, com certeza serão atingidas. Isso eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem que ter esse acesso, e eu acredito que o governo vai fazer isso posteriormente. Então, inclusive, o movimento estudantil, e aí já convoco vocês, a estarem pautando essas coisas. Que é mais ou menos isso que a gente discute também, a qualidade da educação, é como que vai ser feita a educação a partir da nossa visão. Porque ninguém melhor do que a gente que vive o dia a dia de sala de aula, que vive o dia a dia do Ciência Sem Fronteiras, que vive o dia a dia de um vestibular, de um Enem, para estar dizendo onde que pode melhorar. Aonde que pode melhorar o nosso currículo, aonde que pode melhorar o nosso acesso. Então, tudo isso passa pela cabeça da gente. E, inclusive, volto no assunto que eu comentei anteriormente. Se a gente criar robôs, os estudantes simplesmente vão passar batido por isso e vão dizer, infelizmente não vai dar para fazer nada. Agora, se a gente criar cidadãos formadores de opinião, com certeza vocês vão conseguir elaborar propostas, vão conseguir estar construindo e vão conseguir dar soluções aos problemas que aqueles de 50, 60, 70 anos que ditam a educação no Brasil não conseguem solucionar. Bom, agora vamos fazer um pequeno intervalo ao som do Luizinho Sete Cordas com o coral de alunos do Tendência. Já já voltamos com o Fala Jovem Retrospectiva 2014. Acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar. Isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, baba. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, baby. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar. Isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, baby. Baba, olha o que perdeu. A criança cresceu, bem feito pra você. Agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba,
Baba, baba, baba, baby. Baba, baby. Baba, 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 baby. E o terceiro e último bloco do Fala Jovem Retrospectiva 2014 começou com a música de primeiríssima qualidade na voz da Joana Castanheira. Este programa foi gravado na Faculdade Estácio de Sá, em São José, e o tema foi racismo. Nossas especialistas, as professoras Edelu Kawahala e Adriane Nopes, tiraram dúvidas e tiveram que responder algumas perguntas um tanto polêmicas. Meu nome é Marcélia, sou estudante do curso de Direito da primeira fase. A pergunta para a professora Edelu. Professora, eu conheço uma criança que o pai dela é muito racista. Desde que eu o conheço, ele é racista. E ele cultivava isso nela. Muitas vezes ela chegava chorando por ter que dividir, no colégio particular, dividir o lanche com uma coleguinha que era negra. Hoje ela já está com mais idade, já está com uns 12 anos, e eu vejo fotos dela no Facebook com colegas negros. E hoje ela estuda num colégio, por questões financeiras, um colégio público. O racismo ele poderia ser controlado com isso, com o convívio dessas crianças, de crianças negras, crianças de baixa renda, junto com essas outras crianças que já têm um cultivo racista em si? Professora? Ótima pergunta. Bom, tem dois pontos que são interessantes assim na tua questão. Primeiro, a questão do convívio. Com certeza, quando a gente convive com aquele que foi nos apresentado como outro, como estranho, como aquele não humano, a gente desmistifica. Realmente, e isso é um dos pontos que a gente busca, a questão das ações afirmativas, para que nós tenhamos negros e negras, indígenas, homossexuais, em todos os lugares. Que a gente não leve um susto quando a gente for para uma audiência e encontre um juiz negro, sabe? Uma juíza transexual. Então, que isso seja algo que a gente veja, poxa, é diferente, ponto. Né? Então, essa convivência, sim, é muito importante. Mas tem um outro ponto que a gente tem que cuidar, né? Que eu acho que não tem nada a ver com a tua fala, mas eu vou aproveitar o gancho, tá? Que é o seguinte, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. O fato de você ter amigos negros não significa que você não seja racista. Porque o racismo implica em impedir as pessoas de terem acesso. Então, às vezes, é aquela coisa, não, tomar cerveja com o negão eu posso. Agora, o negão querer virar meu chefe, daí ele já está querendo demais. Namorar minha filha, nem Nunca, pensar. jamais. Né? Escurecer o sangue da família, jamais. É mais ou menos assim que as pessoas têm. E essa educação, aliás, esse pensamento, muitas vezes vem passando de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração? Eu acho que não passa só pela família. Eu acho que passa pela escola, pela igreja, principalmente pela mídia. Né? Várias pesquisas vêm apontando que a invisibilidade do diferente, né, nesse sentido de pensar uma diferença a partir dessa norma que a professora Adriane trouxe, né, do branco, heterossexual, cristão, aquilo que não aparece é o estranho, é o mistério. Então, essa ideologia racista, ela é perpassada o tempo todo, do desenho animado. O tempo inteiro isso é construído. E claro que as famílias, quando não têm a oportunidade de repensar, de pensar criticamente sobre isso e se posicionar contra o racismo, elas vão reproduzir. E isso é no dia a dia, na brincadeirinha, na piada, e isso vai se construindo, né? Bom, e eu quero dar um recadinho para você que assiste o programa Fala Jovem, gosta dos nossos temas, quer levar o programa Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua escola ou para a sua universidade, enfim. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 048 3221 2890 ou nos mande um e-mail para producal@alesc.sc.gov.br. Mande a sua sugestão, mande o seu tema que você quer abordar aí na sua escola, na sua cidade. Com certeza a nossa produção vai estar retornando para você e, quem sabe, estaremos gravando o nosso programa aí, na sua cidade. Entre em contato com a gente. E hoje estamos na Faculdade Estácio de Sá, em São José, na Grande Florianópolis. E o tema de hoje, como deu para perceber, é racismo. Você aí, tem algum preconceito, tem algum racismo? Com certeza, nesse momento, muita gente está dizendo que não. Mas tem aquele, como a gente estava falando, tem aquele racismo embutido, que ninguém demonstra, né? E na escola,
eu acho que quando a gente é criança, a escola não é fácil para ninguém, né? E quando é negro, ou é japonês, ou é índio, talvez seja ainda pior. O que dizer, então, do bullying racista? Quando um professor percebe que um aluno de uma etnia diferente está sofrendo esse tipo de racismo, esse tipo de bullying, eu pergunto para a professora Adriane, o que deve ser feito, o que pode ser feito? Agora eu até vou aproveitar a pergunta que ela fez, né? Infelizmente, nós ainda temos, além dessa divisão racial no Brasil, nós temos uma divisão socioeconômica no Brasil. Então, as escolas, eu vou falar de escolas públicas, vamos dizer assim, né? Parece que já vem separado, né? Então, nós evitamos misturar o filho do pobre, que quase sempre é negro. Nós, aqui no Sul, não dimensionamos essas diferenças étnicas e socioeconômicas que o Brasil sofre. Então, desde a escola, nós já vivemos nessas divisões, como ela bem colocou. Por questões econômicas, a menina teve que estudar numa escola pública. Com isso, ela foi obrigada a ter um convívio. Aí que foi aprender a conviver com... Aí vai aprender a conviver. Então, nós já separamos por uma questão socioeconômica também, tá? Além do racial. Meu nome é Tiago Caxias, eu sou estudante de psicologia. Professoras, vamos voltar um pouquinho na história. Acho que a história nos dá muitas pistas a respeito desse tema. A verdade é que, especificamente, o racismo sempre trouxe muito lucro. Escravizar pessoas, matar pessoas, manter as pessoas marginalizadas, sempre trouxe muito lucro durante a história. E a minha pergunta é a seguinte, eu não conheço, professoras, eu nunca vi na história da humanidade uma nação com características no seu DNA escravocratas que inseriram os excluídos. Nunca vi. Nunca se falou em eugenia, que é justamente a forma como a ciência determinou e justificou o racismo para que se escravizasse, né, na Austrália, na África e nas Américas. Né? Se inventou a catequização como modo de inserção. Mentira. Foi para escravizar, para consumo. Né? E quando o negro, ou a mulher, por exemplo, na década de 30 no Brasil, onde ela foi inserida, né, com relação ao voto, não foi inserida porque ela tinha que ser inserida socialmente, foi porque ela era um grande eleitorado. Né? O negro americano, no final da década de 60, começo de 70, a mesma coisa. Né? Não foi porque ele foi um movimento. Mentira. Foi porque ele era um mercado consumidor. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, quando na história da humanidade existiu essa inserção? Eu acho que nunca. Professor Edelu, o que você pode dizer em relação a essa observação? Na realidade, o Tiago tem razão. Assim, nas sociedades que foram colonizadas, isso está arraigado de uma forma que é muito difícil de a gente transformar. É um longo caminho. Exatamente por conta dessa questão de teorias que ficaram e que perpassam até hoje, via senso comum, por tudo isso, esse racismo. E é necessário que haja uma manutenção, ainda hoje, de uma mão de obra a ser explorada. Se nós não tivermos mais racismo, e daí uma coisa que caracterizou muito isso foi agora a lei das domésticas, né? O quanto a classe média ficou incomodada quando as nossas empregadas começaram a querer ter direitos, e não raro as empregadas são negras, então a questão da casa grande senzala ela se perpetua, né? Não tem, Tiago, nós estamos construindo um caminho que nós precisamos começar a mexer. Talvez precise bater um pouquinho mais forte nessa tecla para que não se demore tantas gerações para que isso se torne comum, para que o racismo seja realmente erradicado. Então, talvez agora a gente precise bater um pouco mais de força nessa tecla, talvez? Isso é o mais importante agora,
que eu vou tocar agora num tema que eu sei que é bastante delicado, gente, que é a questão de cotas para negros. Tá? É um tema que incomoda muito a grande maioria da sociedade. Historicamente, nós não temos, porque é uma questão econômica, de fato, assim como a mulher foi reconhecida no momento que ela precisou ir para a fábrica trabalhar, que ela se tornou também algo importante no sistema econômico. Tá? Nós não conhecemos outra forma de incluir, senão dar essa pressão na sociedade através de cotas. Primeiro tem que tornar a lei para futuramente tornar algo comum, se tornar um costume. A lei ela é mutável. Tá? Neste momento histórico, se nós almejamos a inclusão, se nós almejamos diminuir os preconceitos raciais, nós temos que fazer pressão na sociedade. Hoje nós usamos leis de cotas. Tá? Por quê? Eu sempre digo, gente, na década de 60, aí eu vou voltar também um pouquinho na história, na década de 60, foi uma geração que lutou muito pela liberdade de expressão. A década de 80, no Brasil, nós brigamos, no Brasil e no mundo, por um processo de redemocratização, ou seja, a liberdade política. E eu estou muito feliz em estar vivendo, quem sabe, o momento histórico da igualdade social, do reconhecimento da diversidade. E é o que nós estamos impulsionando através de leis, de cotas, que incomoda muito. Espero, tão breve, nós não precisarmos mais ter lei de cotas. Já em Blumenau, fomos até a Sociesc debater sobre a integração entre o contador e o administrador. Eu sou Luana e eu gostaria de fazer uma pergunta. Empresas de pequeno porte, é preferível contratar um profissional que faz contabilidade ou administração para começar nessa área? Olha, essa cabe para os dois. Bom, Jorge. Obrigada. Bom, assim, vai dar briga aqui. Vai sair faísca aqui agora. Vamos lá. Enfim, é importantíssimo, tá? Tem que ter pequeno porte, tem uma visão, a gente tem uma visão muito estreita que o dono ele acha que ele não precisa, né? Então, quanto está a contabilidade? Ele vai procurar um contador, uma contabilidade que ele pague menos possível, né? Então, aí entra a questão da qualidade que eu falei anteriormente. Você começa, o profissional ele vai perguntar, bom, por esse preço eu posso te oferecer esse serviço, né? Então, o empresário aí que tem um pequeno negócio, ele não vê, em primeiro lugar, ele vai precisar de um administrador, no meu ponto de vista, né? E depois a contabilidade vai vir por último, tá? Porque a contabilidade para ele naquele momento é saber quanto ele vai pagar de imposto no final do mês. Então acho que cabe tanto para o administrador quanto para o contador tentar modificar o pensamento dos pequenos empresários, né? Isso é cultural, né? Eu tenho um aspecto cultural no meio. Vocês que estão aqui sentados são estudantes, são os futuros contadores, futuros administradores. Cabe a nós mudar esse quadro. De que forma? Procurando fazer que os pequenos empresários, os médios, conheçam o novo profissional. Você sabia que a contabilidade não é só a parte tributária? Você sabia que eu posso te oferecer esse trabalho aqui? Você sabia que registrar, ter tudo controlado através de uma contabilidade... Prestar uma pequena consultoria nesse início. Perfeito. Né? Talvez um contador, nesse primeiro momento, não seria a necessidade dele, mas uma consultoria... Né? Então, a gente vai ter que ter essa habilidade aí de entender qual é a necessidade do empresário, do cliente, do futuro cliente. Conhecer o cliente. Conhecer o cliente, perfeito. Bom, Giliad, eu acho que ele já deu a deixa, mas desculpa aí, Giliad. Fique à vontade. Não, eu responderia da forma depende. Né? Depende do cenário, depende da empresa, depende da sensibilidade desse empresário na hora de contratar. Mas eu diria que poderia ser das duas formas, dependendo do cenário, um contador, dependendo do cenário, o administrador. Mas vem muito que o do Jorge comentou, né? O mercado, o contador, ele acaba ficando
para trás ali nesse sentido, né? Mas eu acredito que depende muito. O administrador ele vai agregar várias questões, o contador, dependendo do profissional, né? Às vezes você pode ter um contador que tem uma excelente habilidade de administrar, como pode ter um administrador com poucas habilidades para fazer gestão de contabilidade. Então, eu acredito que depende do momento, da acessibilidade, do negócio, né? E assim direcionar qual o profissional melhor para aquele segmento. E para encerrar, vamos relembrar o programa gravado mais longe da capital, na UNOESC de São Miguel do Oeste, quase divisa com a Argentina. Lá conversamos sobre a qualidade da água e os nossos especialistas, os professores Peterson e Eliandra, começaram respondendo sobre a legislação, mas com um tema tão atual, a conversa rendeu muito mais que isso. Na verdade, a água é um elemento essencial, né, para todos os seres vivos, não só para os seres humanos, para os animais também. Então, essa legislação toda, não só essa lei, mas toda a legislação que rege padrões de qualidade de água, todo o gerenciamento da água, é muito importante para que a gente possa ter, na verdade, a disponibilidade de água para todos esses seres vivos que dependem da água. Então, a água torna-se um elemento essencial para a diversidade e para a manutenção da vida na Terra. Bom, Peterson, fala para a gente da importância dessa lei para a gente, né, no dia a dia, enfim. Toda a legislação ambiental ela é importante porque ela, de certa forma, regula a forma de explorar, de utilizar, de destinar qualquer recurso natural, qualquer recurso ambiental. Relativa à Lei 9433 de 1997, ela estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos. E ela tem alguns pontos muito importantes. Estabelece alguns fundamentos, como a água enquanto bem de domínio público. Em situações de escassez de água, deve sempre se priorizar o consumo humano e a dessedentação de animais. Estabelece a bacia hidrográfica como unidade de gestão dos recursos hídricos. E também nós temos alguns instrumentos importantes, como outorga, cobrança sobre o direito da água, a questão dos planos de bacia hidrográficas. Então, a nossa legislação ela é sofisticada, ela é importante, ela é boa, às vezes falta a efetividade dessa norma. Liana Casarim, sexta fase de Direito. A minha pergunta é para o professor Peterson. Professor, eu gostaria de saber, em relação à grande quantidade de usinas que tem aqui em Santa Catarina, quais são as exigências para se minimizar o dano causado, o dano ambiental? Bem, todos nós sabemos da política de Estado brasileiro quanto à geração de energia, né, que é uma política por geração por fontes hidráulicas, que é uma geração limpa comparada com outras fontes, mas também causa os seus impactos ambientais. Todo proponente de projeto que tenha como iniciativa de construir uma usina hidroelétrica, seja uma grande usina, uma pequena central hidrelétrica, é imprescindível a realização dos estudos ambientais. Então, no caso das grandes usinas, nós temos o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, que é de responsabilidade do proponente do projeto, aonde nós vamos verificar um diagnóstico ambiental daquele local onde se pretende instalar essa usina hidrelétrica, realizar um diagnóstico, que é uma proposta futura dos impactos que aquela hidrelétrica vai causar nos meios físicos, bióticos, socioeconômico, e através dos impactos que essa hidrelétrica virá a causar, nós temos os programas ambientais, que são programas de monitoramento, programas de mitigação e programas até mesmo de compensação desses impactos. Então, é claro, toda geração de energia, a grande maioria, vai causar os seus impactos. As fontes hidráulicas, elas também causam, talvez menos, né, do que outras fontes, mas elas também causam impactos, e o importante é nós monitorarmos e utilizarmos a ciência, a tecnologia, para cada vez mais nós conseguirmos termos uma produção limpa. Talvez esse seja um grande desafio do século XXI, como produzir energia de forma sustentável, até mesmo utilizando a água, já que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, com grande potencial, mas nós temos que aprender ainda a desenvolver tecnologias para que causem menos impactos ao meio ambiente. Meu nome é Karen Kanoff, curso 6º período de Engenharia de Alimentos. A minha pergunta é para a professora Eliandra. Quais as doenças que a água contaminada pode estar causando? A água contaminada pode causar diversas doenças, algumas mais severas e outras com sintomas clínicos mais leves. As principais doenças causadas por águas contaminadas são doenças gastrointestinais,
Dentre essas doenças gastrointestinais, nós encontraremos diversos tipos de diarreias, amebíase, também giardíase, outra doença gastrointestinal, hepatite A, rotaviroses, que é uma doença muito comum aqui na nossa região, gastrite antral, que é provocada por Helicobacter pylori, então uma doença estomacal. Essas são as principais doenças que a gente pode encontrar com águas contaminadas com micro-organismos. Águas contaminadas com produtos químicos, a gente tem diversas doenças. Dentre elas, a gente pode relatar também câncer, o desenvolvimento de câncer em função de contaminações, por exemplo, por metais pesados ou por águas contaminadas com elementos com nitrato. São as principais doenças que a gente pode relatar. Poço artesiano no momento. Encanada. É água encanada da Kazan. Poço artesiano. É encanada que vem da Kazan. É água de poço. É encanada. Eu tenho água encanada. Ela é bem boa. É pH estabilizado e tudo mais. Não é muito boa assim, vem bastante sujeira junto. Perfeita. Limpa, insípida, inodora. Só que a gente tem um filtro de água porque a água não é muito boa. Cara, como eu moro no centro, a qualidade da água é muito boa. Algumas coisas como a limpeza doméstica na minha casa é feita um tratamento de água diferenciado, Captação da água da chuva e tal para fazer esse tipo de limpeza e não usar do poço artesiano. Reutilizar a água quando a gente pode, para evitar desperdício. A gente sabou toda a louça de uma vez para não desperdiçar, Porque eu tenho um dó da água limpa da descarga. Evitar ficar fazendo pequenos usos, assim, que eles com certeza geram mais desperdício. Carro em casa também não é lavado. A princípio a gente está cuidando bem da água, E falando em qualidade da água, viemos até esta estação de tratamento, que apesar de parecer pequena, é uma das mais modernas que existem e atende cerca de 1/3 da população aqui de São Miguel do Oeste. Bom, agora eu estou com o Amauri, que é chefe do setor operacional da Kazan, que pode explicar um pouquinho melhor sobre o processo de tratamento da água nessa estação especificamente. Bom, explica um pouquinho então para a gente como que é feito todo o processo de tratamento da água aqui. Na verdade, nós temos o processo de captação no lago próximo aqui e posteriormente nós temos a chegada na estação e aí a flotulação, que é um processo moderno, a flotulação, ela não decanta, ela flutula. E posteriormente o processo de filtração, filtro composto com pedras, carvão e areia, e em seguida a desinfecção. E posteriormente, imediato, a distribuição. Saindo da estação, a água está potável a tomar. E por que a estação foi instalada justamente nesse local? O que fez a Kazan escolher este local para essa instalação? Na verdade, a dificuldade do abastecimento de água em São Miguel do Oeste nos trouxe a essa região, que é uma região privilegiada, umas nascentes fantásticas. Então, tendo este lago, esse lago já existia, a gente conversou com a família que era proprietária e chegamos num acordo e resolvemos instalar essa estação, até porque é uma das melhores nascentes que tem em São Miguel do Oeste. E conseguimos, momentaneamente, resolver o problema do abastecimento de água em São Miguel. O Adair é o químico responsável. Bom, Adair, o que essa estação tem de diferente das outras? Eu sou responsável por 40 unidades de tratamento de água na região do extremo oeste aqui de Santa Catarina. Todos os sistemas que nós temos aqui, os demais, são à base de decantação. A etapa do processo é decantação. Esta ETA aqui, ela tem um sistema de flotação. A diferença entre a decantação e a flotação é que nesta ETA se injeta um ar comprimido e o floco, em vez de descer, ele sobe e fica na superfície. Bom, e eu gostaria que você falasse também um pouco da qualidade da água que sai daqui. Falando em questão de qualidade de água, esta estação é para destino de consumo humano. Falando em qualidade para consumo humano, tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 2914, que dita todos os valores máximos permitidos de impurezas presentes nessa água. E falando em controle de qualidade, vocês pegaram esse manancial aqui, que é um lago, certo? Mas a gente tem outros mananciais que são rios, tem poços profundos, subterrâneos.
todos eles também passam por um controle de qualidade. Todos eles também têm que se monitorar a água antes de entrar na reta. Certo? Isso faz parte da portaria do Ministério da Saúde. E tem que ter a parte da vigilância sanitária, que a vigilância sanitária também faz esse monitoramento da qualidade da água. Então, o pessoal pode ficar tranquilo com relação à água que está sendo distribuída, porque tem todo esse controle. Adair, muito obrigado, viu? E olha, e falando em vigilância sanitária, vamos até lá para saber o que eles têm a dizer sobre a qualidade da água aqui de São Miguel do Oeste. A gente pode acompanhar até agora um pouquinho de como é feito o tratamento e a distribuição da água, mas nem todas as famílias aqui de São Miguel do Oeste têm água encanada em casa e usam meios alternativos, como cisternas e poços. E o controle de qualidade dessa água é feita pela Vigilância Sanitária em parceria com EPAGRE. E a Leonilda pode explicar um pouquinho mais de como é feito esse controle pra gente, né? Bom, enfim, a controle da análise da água consumida pela população nessas fontes alternativas, como você mencionou, que são os poços, as cisternas, as fontes superficiais. A gente faz análise de água, coleta a água, nós temos um cuidado de nós mesmos irmos coletar, para não ter o procedimento de contaminação dessa água. A gente faz análise físico-química e microbiológica, analisando a qualidade dessa água consumida pela população. Ok, Leonilda, muito obrigado. Olha, e agora deu para entender um pouquinho de como é todo o processo de controle de qualidade da água aqui em São Miguel do Oeste. E o Fala Jovem Retrospectiva 2014 está chegando ao fim. Não percam os nossos próximos programas e se você quiser assistir qualquer programa na íntegra, é só acessar o site da Agência AL, agencial.alesc.sc.gov.br, clique em TVAL, depois em Programas, em Produções, que lá estão todos os Fala Jovem, bem como toda a grade da programação da TVAL. Tem muitos programas interessantes para você assistir. E vamos encerrando o programa de hoje com o melhor da música gauchesca no violão do Eduardo Balbinotti e na voz premiadíssima e lindíssima da Marciele Perciali. Um forte abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima. A última réstia se desapegou da frixa e o choro da madrugada quedou-se no Santa Fé, calou-se todo banhado junto ao clarão estreleiro para o galo vesprimeiro a pôr o campo de pé. Noite grande, mãe parteira, descansa o amanhecer, pra um mate novo sorver, junto às 4 filhas suas, rondando quartos de luas, em 4 campos dispersas, no universo descobertas, 4 fêmeas todas nuas. Um dia sonhei ser lua e viajar por um instante, quedar num quarto minguante de um céu bordado de flor, cantar sonhos